rapaziada, o Botafogo entra em campo hoje contra o Grêmio lá no Sul, com 13 desfalques no total, né? Tem desfalques aí que a gente já nem conta muito, como Jordan Barreira, como Bastos, mas a gente tem 13 desfalques. Vamos aqui contabilizar todos eles e tentar traçar um esquema tático, né? Uma escalação para enfrentar o Grêmio com todos esses desfalques, né? Vamos, tudo isso aí logo mais. E também tem Globo Esporte, Papo de Craque, Vamos da Bola Rio, SBT Esportes Rio e muito mais conteúdos para vocês sobre o Fogão. No mais, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, tá? Ajuda a gente aí. Só para acelerar aqui, os desfalques são Neto, goleiro, né, por lesão, Marçal, suspensão, terceiro cartão amarelo, o Bastos, machucado, o Alan, questões familiares aí, né, com a sua esposa, bebê que eles perderam, Danilo machucado, Montoro, suspensão, o Sanches, suspensão, Nathan Fernandes machucado, o Tuco Correia, o Savarino sentindo também, né, a questão muscular, o Mastriani, o Justivic, o Jordan Barreira, convocação, e o Cris Ramos, né, a expulsão contra o time do Galo, está suspenso também. Então são 13 desfalques, né, boa parte titulares do time, que farão muita falta. E a gente vai, depois daqui dos react, analisar como a gente pode armar esse time para enfrentar o Grêmio. Também pela 16ª rodada, no mesmo horário, 7h30 da noite, Botafogo enfrenta o Grêmio, esse jogo em Porto Alegre, você vai ver ao vivo no Premier. Débora Gares tá aí em frente ao CT do Botafogo para contar tudo de fogão pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho o ônibus com os jogadores deve deixar aqui o CT do clube rumo ao aeroporto. A última atividade antes desse jogo foi pela manhã e o time tem alguns desfalques, começando pelo atacante Cris Ramos, que foi expulso no fim de semana, né, na partida contra o Atlético Mineiro. Além dele, o lateral Marçal e também o Montoro e o Santi Rodrigues, autor do gol da vitória sobre o Galo, vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O Montoro, aliás, fica um pouco mais de tempo fora porque vai servir a Argentina na Copa do Mundo Sub-20. Ou seja, Ancelotti tem que achar alternativas e a boa notícia é que o Arthur e também o Arthur Cabral estão recuperados de lesão e vão viajar com o grupo. Eles já vinham treinando desde ontem. O Alex Telles, que também desfalcou o time no último jogo, também está se recuperando. É possível que possa ajudar o time nessa partida de amanhã. Agora, Escobar, eu queria, antes de me despedir, tentar afastar a suspeita de uma treta entre duas famílias, a do goleiro Rossi do Flamengo e a do atacante Verratti do Vasco. Você lembra, a gente mostrou, né, no Globo Esporte, que o filho do Verratti não quis cumprimentar o Rossi no clássico de fim de semana, no clássico carioca. Pois bem, ontem o Barbosa, que é zagueiro do Botafogo, publicou nas redes sociais foto do aniversário do filhinho dele, Vitório, de 4 anos. E quem estava presente? O Rossi, o Verratti, os filhos, e deu tudo certo. Clima de muita paz, viu, Escobar? Nada de treta entre os argentinos, não, tá bom? Eu volto muito com você, amor, querido. muito amor, muita paz entre los gringos. Valeu, boa, Débora Gares, atrás da notícia em todos os lugares. Um abraço pra você. Ó, daqui a pouco a gente vai falar mais do Flamengo para esse jogo importante aí. Mas vou te mostrar que, ó, quem tava lá no Ballon d'Or. John Textor, representando o Botafogo. Botafogo concorreu entre os melhores clubes do mundo, gente. Quem levou foi o Paris Saint-Germain, grande campeão de uma noite cheia de convidados ilustres. Atrasado o meu amanhã contra o Grêmio. Meu também, contra o Bahia. Exatamente. E aí, o que é, garoto? Ih, gente, endoidou. Coringou? Coringou? Não sei do que ele tá rindo também. O que houve agora aqui? Cuidado, Palmeiras, cuidado com o Cruzeiro, tão pertinho. Olha aí, ó. Pertinho. Esse jogo atrasado de Botafogo e de Vasco, o Vasco pegando o Bahia e o Botafogo pegando o Grêmio. A gente vai com o VTzinho agora mostrando os preparativos para esse jogo, para esses dois jogos. Cadê? Em rodada atrasada pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, de olho pela vaga no G4. E o técnico David Ancelotti pode ter à disposição para a partida os atacantes Arthur Cabral e Arthur, que estavam em processo de recuperação de lesão. Os dois treinaram na tarde de ontem e demonstraram bom desempenho, mas nada está fechado se viajam com o restante do elenco. Caso Arthur Cabral ainda não esteja pronto e com Cris Ramos suspenso por conta da expulsão do jogo contra o Atlético Mineiro,
Ancelotti tem também Mastriani como peça para o ataque glorioso. Além de Cris Ramos, o lateral Marçal e os meias Montoro e Santi Rodrigues, suspensos com cartão amarelo, também são desfalques. O Botafogo está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 39 pontos. E vamos falar de bola de ouro. Pedrinho, vamos falar primeiro da indicação do Botafogo, que é mais legal, porque esse assunto de bola de ouro tá me irritando. Ó, bota o hino do Botafogo, bota alguma coisa maneira do Fogão, porque é o primeiro clube brasileiro a ser indicado pelos melhores clubes do mundo em 2024. É uma indicação. Tô sentindo muita falta do hino, da musiquinha ou de qualquer barulho, porque esse programa tá tocando. Ah, só não tô ouvindo, tá tocando. Boa, tá tocando. Agora começou. Aê, Pedrinho! Esqueceu de apertar o botão, Pedrinho? O botão tá variado então, Pedrinho? Ah, entendi. Fica indo lá pro cinema e não chama ninguém. Bom, Fogão indicado como um dos melhores clubes de 2024, naturalmente. Todos são indicados, mas um ganha. Quem ganhou foi o PSG. De maneira justa. De maneira justa, porque na Copa do Mundo o Botafogo teve bons resultados. Teve. E eu acho que assim, é legal a gente ver o Botafogo sendo representando o futebol brasileiro e também estando lá, né? Porque em 24 jogou muita bola. Jogou muita bola, mas aí ia ficar difícil de competir, né? O PSG que fez uma temporada Mas ninguém sabe perfeita. quem foi o segundo, sabe? Não. Só sabe quem é o primeiro, então, é o primeiro. botafoguense. É isso. Que tu foi o segundo, filho. Ninguém tem como provar. E quem sabe o Botafogo não possa voltar aí. Pra isso, tem que resolver a vida dele antes, né? Porque pra você sair de casa, você tem que deixar a casa arrumada. Ô, Bigode, tem um parceiro meu, parceiro nosso, Ah. o Douglas, marido da Daniele, Sei. enfermeira lá da Perinatal, pai do Otto, do pequeno Otto. Rapaz, o cara tava desgostoso, tava triste, falou que comprou a camisa do Botafogo, o Botafogo não ganhou nada. Agora o Fogão foi indicado aqui, ele tá falando, meu time foi indicado. Aí, Daniele vai chegar no plantão e vai falar, Daniele, o GV falou que o meu programa foi indicado. Fernandão, tem que comemorar, como diz o M-Show, é pra comemorar mesmo. Comemorar muito. E tem que valorizar as vitórias. E uma indicação dentro de um escopo tão seleto desse, né, Flávio? Pô, tem que valorizar pra caramba. valorizar. Só que Botafogo, parabéns, mas a escolha da bola de ouro... Vamos falar do Glorioso, que também joga amanhã, o Fogão. Você, é claro, vai curtir na Transamérica a melhor do futebol. Fala do Fogudo, Rodrigo Brandão. Breno, e o técnico David Ancelotti ganhou mais 4 problemas de última hora para o jogo de amanhã contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Savarino, Tuco Correia, Alain e Mastriani ficaram no Rio de Janeiro e se juntaram aos outros 5 que o Botafogo já não poderia contar. O Danilo, que está com uma lesão muscular, e os outros 4 suspensos: Montoro, Santi Rodrigues, Marçal e Cris Ramos. De acordo com a assessoria do clube, Savarino e Tuco Correia estão com lesões musculares. No entanto, a assessoria não deu detalhes de quais seriam essas lesões, as suas gravidades e o tempo de recuperação. A situação do Alain, ele ficou no Rio de Janeiro resolvendo algumas questões pessoais, e o Mastriani, nosso Mastriani, quando tinha chance de ser titular, também não viajou porque está com conjuntivite. Que fase do Mastriani. Sendo assim, o técnico David Ancelotti precisou completar a lista de relacionados com 5 jogadores da base. São eles o goleiro Rian Luca, o zagueiro Marquinhos, o meia Cauã Zappellini e os atacantes Cauã Toledo e Kadir. Ao todo, são 21 jogadores relacionados para o jogo de amanhã. A boa notícia são os retornos do Alex Telles, do Arthur e do Arthur Cabral. Os 3 estão recuperados e devem ser titulares amanhã. É assim, com o time todo remendado, que o Botafogo vai buscar a vitória diante do tricolor gaúcho para ultrapassar o Mirassol na tabela e terminar na 4ª colocação. Os jogadores estão nesse momento a caminho de Porto Alegre. A partida contra o Grêmio é amanhã, 7h30 da noite, na Arena do Grêmio, partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Cara, vai ter time pro Botafogo escalar amanhã, Vitor? E assim, só pra complementar a informação, né, a notícia é triste, né, o Alain não foi relacionado por uma questão familiar, infelizmente o filhinho dele não resistiu, né? Nasceu com 36 semanas de gestação. E acabou não resistindo, seria o 5º filho do Alain. Uma pena, né? Eu fiquei mexido com isso, eu fui pai recentemente, né? Você não consegue imaginar esse tipo de sensação. E assim, 36 semanas
nem é tão prematuro. Eu sei que é prematuro, mas não é tanto assim pra hoje em dia, tá? Tem bebê que nasce com 36, 37, né? Mas, cara, 36 semanas não resistiu, eu fiquei meio mexido, assim, com essa notícia. Mas não vai pro jogo amanhã por conta disso. Então, a esposa dele nas redes sociais já tinha informado que era uma gravidez com diagnósticos difíceis, Sim. enfim. Toda a força aí pro Alan, pra toda a família dele. Tem uma família grande, né? Tem outros 4 filhos. Toda a força pra ele. E, obviamente, ele não está relacionado pro jogo de amanhã. Aumentando essa lista de desfalques do Botafogo, que já é gigantesca. E, assim, azar também do Mastriani, né, cara? O Botafogo não põe o Mastriani pra jogar nunca. Talvez pelo fato dele estar abaixo, tecnicamente, dos seus concorrentes diretos. E aí, quando, possivelmente... pensando numa provável escalação, dava para incluir o Mastriani ali, embora o Arthur Cabral esteja de volta, de repente o Arthur Cabral ia pro banco, o Mastriani como titular, e o cara pega conjuntivite, né? Mas esse CR9 foi expulso, né? Porque o CR9 foi expulso, o Arthur Cabral tá voltando de lesão, em tese sobraria essa oportunidade aí pro Mastriani, pra ele tentar mostrar um pouquinho de valor, e ele também tá fora. Marçal também suspenso, né? Alex Telles voltando de lesão. Cara, que desafio que o David vai ter pra montar esse time. Depois sabe como é que o Grêmio vai a campo pra essa partida. Tá prometendo, aquela história de prometer tudo e entregar nada. Esse jogo não tá prometendo nada. Vamos ver se ele entrega tudo, né? Amanhã, 7h30 da noite, porque assim, é difícil fazer qualquer tipo de previsão. A gente não sabe quais são as escalações. Como que esses times vão conseguir montar uma escalação relativamente confiável para esse jogo de amanhã. E vencendo, entra no G4, né? O Mirassol tem 42 pontos, né? 11 vitórias, o Fluminense é a 12. E aí passa o Mirassol, que tem jogo atrasado ainda no Campeonato Brasileiro. Mas, pelo menos, né? Terminaria essa 16ª rodada, interminável também, que tem, ó, Vasco e Bahia, Grêmio e Botafogo, além de Atlético Mineiro e Fortaleza, que ninguém sabe quando vai ser. Então não vai terminar amanhã. Não vai terminar amanhã a rodada. Não vai. Mas termina para os times cariocas, para o Vasco e para o Botafogo, e aí com uma ótima notícia, né? O Botafogo vencendo esse jogo, eu acho que tem condições, tudo bem, o Grêmio vem com moral. Aliás, que jogo bizarro o Grenal, né, cara? 3 pênaltis a favor do Inter, 2 entraram, o último a bola foi na trave, né, cara? O Marcelo de Lima Henrique brincou esse jogo. Brincou. Porque o Grêmio conseguiu uma vitória imponente, importante, fora de casa, no Beira-Rio, contra a equipe do Internacional. Vem melhorando em relação ao que vinha jogando, né? O Grêmio não tava jogando nada. Perdeu pro Sport em casa, cara. O Sport não tinha vencido ninguém. E o Sport foi lá e venceu por 1-0. Agora tem que vencer outro jogo, né? Contra o Corinthians. Eu pisco que você vai divagando. Assim, eu fico impressionado com a sua capacidade de eloquência, Rodrigo. Não, é porque eu tô lembrando aqui dos jogos do Grêmio. Você vai lembrando. E o Grêmio é um time que veio aqui ao Maracanã, por exemplo, empatou com o Flamengo no Maracanã. Então vem melhorando. Não, já falei bastante do Flamengo hoje. Então vem melhorando o futebol. Acho que o Arthur foi expulso nesse jogo contra o Inter, né? Foi. Então é menos um jogador diferenciado. Deve montar o Mano, né? Deve montar um time provavelmente com o Coediar e o Dodi de volante. O William estreou, né? O William, aquele do Corinthians, do Fulham, da seleção brasileira. Deve provavelmente ser o atacante, né? E o Kahneman tá de volta, mas, por exemplo, o Bright White e o Balbuena não voltam mais essa temporada, são alguns dos principais jogadores do time. Pois é, eu acho que o Botafogo tem condições de sair com a vitória e de voltar ao G4, pra nossa alegria. Com certeza. Eu botei aqui os nomes dos jogadores do Grêmio, aqui embaixo, eu peguei a escalação contra o Inter, mas tem aí, jogador reserva que tava em campo porque o titular tava fora, tipo o Kahneman, teve contusões, teve suspensões e tal, né? Então, aqui, vamos lá. Ó, Marcos Rocha, que é Volpe no gol, né? Marcos Rocha na direita, Noriega e Kahneman voltando, né? Aqui na zaga e Marlon na esquerda. Sinceramente, o Botafogo é melhor nos 4 da defesa. O Volpe, se eu vou escolher aqui, o Volpe entraria no lugar do Léo Link. E a linha inteira de defesa do Botafogo ganharia da linha de defesa do Grêmio, tá? Até porque a linha de defesa da gente vai ser titular, né? Não tem desfalque nenhum na linha de defesa. É o Vitinho, o Pantaleão, Barbosa e Alex Telles. Então, né, a comparação é desleal. Vou até botar aqui, do lado de cá. Léo Link. Aqui. Pantaleão, aqui Vitinho, aqui Barbosa, aqui Alex Telles, porque essa aí não tem como errar, né? É o que é o certo. São os titulares que vão pro jogo.
Agora começa a complicação. Aqui nos volantes tá de boa também, né? Porque você tem aqui o Marlon Freitas e aqui o Newton. Também zero dificuldade de escalar os dois volantes. Agora o quarteto de ataque complica, o quarteto de frente, né? Esse complica um pouco, por quê? Nós temos aqui na ponta esquerda, vamos abrir aqui a lista de relacionados. Nós temos pro ataque ali, meio para frente. Muito pouca opção, né? Tirando o Kadir, é basicamente o time titular que a gente tem para jogar. Que eu iria, né? A lista de atacantes tem, pela direita, Matheus Martins. Aí, o que eu faria? Seria para mim a hora de testar o Arthur Reborn numa posição que eu acho que ele pode dar certo. Arthur Reborn. Aqui, como um 10. Por dentro. Porque ele não é muito forte para ter arrancada e ganhar na força do lateral e tal. E ele tem um bom chute de fora da área, né? Uma visão de jogo interessante, dá boas assistências. Acho que ele pode render por dentro. Como um segundo atacante, sabe? Colando no Arthur Cabral. Aí na esquerda, Jefinho. E aqui, Arthur Cabral. Esse seria o meu time titular. Aí no banco, meu amigo, no banco ferrou de vez, porque você vai ter para reserva dos homens de frente ali. Isso aqui é se mantiver o esquema, tá? O esquema que a gente está acostumado. Se mantiver o esquema padrão no Botafogo, é essa aqui. E você vê que é um time que não tem nenhum tipo de absurdo, não. Tá? Nenhum tipo de absurdo. Se pá, boa parte dos jogadores aqui já foram titulares até. Matheus Martins já foi titular, Reborn foi titular, Jefinho foi titular, Cabral, Marlon Freitas, Newton. Todo mundo foi titular alguma época do Botafogo já. Então, não é nenhum absurdo entrar com esse time aqui. Mas, você ficaria com um banco de reservas só com o Kadir para reserva do ataque. A não ser que você fosse optar por botar o Cuiabano como um reserva da ponta esquerda. Só que aí, sem o Marçal, que não vai poder ir para o jogo por causa do terceiro cartão amarelo, você não teria um reserva para o Alex Telles, que voltou hoje de contusão, volta amanhã de contusão, na verdade. Então, ele já é um cara que cansa no segundo tempo, né, o Alex Telles. Vindo de contusão, então, complica mais ainda. Você teria que ter um cara para ser reserva dele, a não ser que você vá improvisar. E aí, é o jogo dos improvisos, tá? O jogo de amanhã é o jogo dos improvisos, com 13 desfalques, rapaziada. É o jogo dos improvisos. É jogo para você improvisar o David Ricardo pela primeira vez como lateral esquerdo. Ele que já foi lateral esquerdo no Ceará algumas vezes. É o jogo de improvisar o Cuiabano na ponta esquerda, porque não tem ponta esquerda reserva. É só o Jefinho, mais ninguém. É jogo de você improvisar, né? Ali, quem sabe, mais alguém de volante. Ah, saiu ali, vai sair o Newton. Tu avança o Pantaleão para jogar de volante e põe ali o David Ricardo ou o Gabriel Bahia na zaga. Entendeu? É o jogo, é a hora de improvisar, filho. Ou então, pô, põe o Vitinho na esquerda no segundo tempo, que já fez a esquerda no Burnley algumas vezes, e bota o Matheus Ponte na direita. Meu irmão, esse aqui é o jogo que a gente vai ver o segundo tempo desse jogo aqui e vai ver o quanto o Ancelotinho tem de capacidade de improvisação. Tá? O quanto ele conhece esse time. Porque a gente sabe de outros carnavais que o Vitinho faz as duas laterais, a direita e a esquerda. A gente sabe que o Cuiabano faz a ponta e faz a lateral esquerda. A gente sabe que o Matheus Martins faz as duas pontas. A gente sabe que o Arthur faz a ponta e pode fazer por dentro também. A gente sabe que o Pantaleão faz a zaga e faz volância. Entendeu? Então a gente tem aqui uma gama de variações táticas de jogadores que podem fazer mais de uma função em campo. Tu pode mexer no esquema sem trocar ninguém. Mas lógico, se um cara cansou e não tem o reserva para ele, que vai ser normalíssimo isso amanhã, por 13 desfalques, é a chance de ouro da gente testar, né, se o Ancelotinho tem a capacidade ali de
variação tática e de improvisação. Ele conhece bem o elenco dele. Porque não teremos reserva para quase ninguém no ataque. Mas teremos jogadores capacitados de fazer o ataque improvisados. Não teremos reserva de quase ninguém de volante. Do meio para frente, pega volantes, meias, pontas e atacante, não tem reserva, tá? Você tem moleques da base. Cauã, Zappellini, o Kadir e tudo mais. Tanto que se você for olhar aqui, atacantes relacionados, tem 5. 4 vão pro jogo. Fica 1 no banco. Volantes relacionados, tem 4 relacionados. Vão 2 pro time e ficam 2 no banco. Mas esses 2 do banco são os 2 da base. O do ataque também reserva é 1 da base. Não tinha ninguém pra ir pro jogo, tá? Se não fosse a base, o sub-20, se você ignorar o sub-20, ignorar o Cauã, o Cauê, Cauã Lindes, Cauã Zappellini, sei lá que nome que é, ignorar o Kadir, você não tem reserva pro Botafogo. Não tem, você teria os titulares e acabou. Ninguém no banco. Então, teve que se recorrer ao sub-20, né? Para ter um terceiro goleiro no banco, para ter 2 volantes na reserva, para ter um atacante de reserva e só. Estamos indo com 21 jogadores relacionados. 11 titulares e só 10 no banco. Normalmente a gente tem aí 12 no banco. 13 no banco. Tá indo com só 10. Se fosse botar um time reserva inteiro no time, não teria 10, não teria 11 em campo. Teria 9, porque tem 2 goleiros reserva, teria um goleiro só e mais 8 em campo. Então está bem depenado. É a hora do Ancelotti mostrar pro mundo que ele é um treinador, que ele é um técnico, que ele conhece o time dele, né? Que ele conhece as variações que o time dele pode proporcionar para ele em campo. Então o meu time seria esse. Se a gente pensar numa variação para conseguir mais banco de reserva, nem tem. Você pensa, para em vez de 3 atacantes, para ter quem sabe ali o Matheus Martins no banco para Arthur Reborn, eu vou botar mais um meia. Quem é o meia? Não tem meia para botar. Não tem. É o Cauã Zappellini, entendeu? O que tu pode aumentar nesse time é a quantidade de jogadores na defesa, né? Botar 3 zagueiros para liberar aí, né, alguém desse time aí titular pro banco para ser a opção do segundo tempo. Mas eu acho que isso mudaria muito a forma de jogar do Botafogo. Ele tem que parar de ficar mexendo muito no esquema tático do Botafogo. E o melhor que tem que fazer é isso aí mesmo, tá? O melhor que tem que fazer é isso aí mesmo. Esses jogadores aí é o mais próximo do time titular que a gente já teve, que ele pode botar em campo amanhã. Léo Link é o titular da posição, Vitinho, Pantalhão, Barbosa e Teles também são os titulares. Marlon e Newton, tá, o Danilo seria titular no lugar de um dos dois, mas ambos foram titulares até há pouco tempo atrás, né? Ainda seriam, vamos dizer assim. Arthur Reborn era titular até o Santos deslanchar de jogar bola. Jefinho foi titular há pouco tempo atrás também. Matheus Martins no começo do ano foi titular. E o Arthur Cabral chegou a ser titular, né? Nem foi barrado, ele foi machucado e o Cris Ramos tomou a posição dele. Mas ele não foi barrado, ele é o titular da posição. Então esse aqui é o mais próximo que a gente tem no time titular para apresentar amanhã. É o mais próximo disso que a gente pode considerar como titular. De resto é cobertor curto. Um Zappellini, um Kadir, um Marquinhos, você apelar para jogadores estreando no profissional. Não é nem que tipo, é um moleque da base, mas joga com frequência, como sei lá, como ele poderia ser. O Nilton não era da base do Botafogo, o Nilton, era do Sub-20, né? Era do Sub-23, quer dizer, do time de aspirantes. Mas, digamos que fosse aqui o Cauê, que foi emprestado já na janela, mas fosse entrar o Cauê, por exemplo. O Cauê é um moleque da base, mas tá aqui há um tempão já tá mais acostumado. Mas nem é o caso, são estreantes no profissional. Então, qualquer coisa fora disso aqui, que eu botei na tela, já é bizarrice. É um risco muito grande. A escalação menos arriscada pro jogo de amanhã é essa aqui. São jogadores que já foram titulares. Teria só uma improvisação. Eu botaria o Arthur Reborn por dentro
né, como um meia, como segundo atacante, em vez de pela ponta. De resto, todo mundo em suas posições. Alex Telles na esquerda, Vitinho na direita, os dois zagueiros, Pantaleão e Barbosa, cada um do seu lado. Newton e Marlon Freitas, um por trás e um pela frente. Né? Jefinho na esquerda, Matheus Martins na direita e Arthur Cabral centroavante. O único fora de posição aqui, mas nem tanto também, é o Arthur Riborne. Deixa eu voltar pro chat, rapaziada, pra gente ver quais foram as opiniões com relação a essa tentativa de escalação que eu fiz aqui com vocês. Ah, e o time do Grêmio, né? Desculpa, eu não falei do time do Grêmio. Não, eu falei só da zaga, né, que eu falei. Aí tem aqui volantes, tem o Dodge e o Alex Santana. O Cuejar, ele se machucou, né, no último jogo. Edenilson, William, aquele da seleção brasileira mesmo, que foi do Corinthians e tal, e Pavon. E deve ser o Alisson, né, o centroavante, por quê? Porque o Carlos Vinícius machucou no último jogo e o Bright White também, tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles foi pro cacete. Então ele tá fora da temporada, não joga mais esse ano. Então o Grêmio vai com o terceiro reserva para centroavante, né? Então, cara, é um time que, sinceramente, vamos comparar? Volpe ou Léo Link? Volpe. Marcos Rocha ou Vitinho? Vitinho. O outro lateral, Marlon ou Alex Telles? Alex Telles. Noriega ou Pantaleão? Pantaleão. Kahneman ou Barbosa? Barbosa. Dodge ou Newton? Cara, o Dodge é reserva do Grêmio, cara. É Newton. Alex Santana, jogou aqui já, ou Marlon Freitas? Cara, Marlon Freitas. Desculpa, Marlon Freitas. Edenilson ou Arthur Riborne? Cara, o Edenilson não é nenhum craque não, tá? E o Riborne tá muito mal também. Mas por ser da posição Edenilson, ele é da posição Arthur Cabral ou Alisson, Arthur Cabral. Jefinho ou Pavon? Cara, o Pavon, ele não tem nenhuma assistência. Ele acho que tem uma assistência no ano e 0 gols, eu acho. Cara, o povo do Grêmio tá querendo matar o Pavon. O Jefinho é grande coisa? Também não é grande coisa, não. Mas, pô, eu acho que ele é mais útil hoje pro Botafogo do que o Pavon é pro Grêmio, tá? Eu iria de... Ah, mas no caso é o contrário, né? Porque o Pavon tá pela direita, o Jefinho tá pela esquerda. Então troca, é Pavon e Matheus Martins. Cara, Matheus Martins é mais útil que o Pavon, tá? Bota uma correria, dá um trabalho. O William versus Jefinho, aí é o William, né? O William da seleção brasileira e tudo mais. É um bom jogador. É um bom jogador. Então, foi 8-3, né? 8-3 pra eles. Pra gente, quer dizer. Pra gente. No time deles, só entrou o Volpe, o William e o Edenilson. De resto, 8 do Botafogo e 3 do Grêmio. Então, pra vocês verem como o Botafogo, todo depenado, ainda é mais forte que o Grêmio. Só que a questão é o banco. Segundo tempo, filhão. Kadir vai ter que estrear. O Kadir, no lugar do Arthur Cabral, que não vai aguentar jogar o jogo inteiro. Né? Tá vindo de lesão. Não vai aguentar o jogo todo. Vai ter que entrar o Cuiabano na lateral esquerda ou na ponta esquerda. Né? Vai ter que entrar... Ou até, quem sabe, o Matheus Ponte entre. Acho que vai ser isso, tá? Se fosse eu... É que o Ancelotti é mais... né? Não sei o quanto ele conhece o elenco ao ponto de improvisar e mexer no tabuleiro. Eu tiraria... O Alex Telles vai cansar. E o Arthur Cabral vai cansar. Tira o Alex Telles, põe o Matheus Ponte. Né? E o Vitinho vai pra lateral esquerda. Matheus Ponte na direita. Bota o Cuiabano na ponta. Né? E aí quem cansar, se vai cansar o Jefinho, ou se vai cansar o Matheus Martins, ou o Arthur Riborne, né? O que cansar sai, o Cuiabano vai para a ponta esquerda, e quem tiver na esquerda, filho, troca de posição, vai pro meio, vai pra direita, troca de posição. Você vê, o Jefinho já fez as duas pontas, o Riborne já fez as duas pontas, o Matheus Martins já fez as duas pontas. Então, entra o Cuiabano na esquerda, na ponta, e o resto do pessoal se arruma ali. For sair o Jefinho, beleza. Entra o Cuiabano, sai o Jefinho. For sair o Riborne, o Jefinho vem por dentro, bota o Cuiabano na esquerda. For sair o Matheus Martins, Jefinho vem pra direita, vai o Cuiabano pra esquerda. Né? Mas quem pode mexer aqui? Por exemplo, cansou o zagueiro? Troca um zagueiro pelo outro. Mas zagueiro não costuma cansar muito. Pode cansar quem? Marlon Freitas, que é o Newton, que volante corre mais do que zagueiro. Então, tu pode tirar um dos volantes, botar quem? Botar o rapaz, David Ricardo,
Que aí tu põe o David Ricardo, o Pantaleão vira volante. Aí você teria no segundo tempo, por exemplo, um Léo Link, Matheus Ponte, David Ricardo, Barbosa e Vitinho, né? Pantaleão e Marlon Freitas, ou Pantaleão e Newton, Arthur Riborne, Cuiabano, Matheus Martins e Kadir. Olha aí, é um remendo? É um remendo, mas é um remendo pelo menos que você consegue ter algum tipo de coerência, né? Uma segurança de jogadores que estão habituados a jogar no time profissional. Não corre o risco de botar um moleque da base, um moleque sentir, tremer, né? Uma coisa é o Kadir no ataque lá, né? Se ele fizer uma merda no ataque, ele não vai fazer um gol, gerar um contra-ataque rápido pros caras, levar uma bola nas costas e tomar um gol. Não vai. Tem ainda 10 jogadores atrás dele. Mas se um zagueiro da base entra e faz uma merda, acabou. É gol dos caras, né? Então, a gente tem que prezar amanhã pela segurança dos titulares, dos jogadores profissionais, há mais tempo. Que vai ser um jogo tenso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.